Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e pretendo conversar com você hoje sobre Immanuel Kant, mais especificamente sobre a teoria do conhecimento dele. Como Kant entende que nós, seres humanos, adquirimos conhecimento das coisas. Perceba, é uma filosofia complexa, mas devagarzinho, aos poucos, a gente vai entender juntos, sem nenhum problema, e você vai entender isso sem estresses. Vamos lá, Immanuel Kant, o que a gente tem de importante para saber dele inicialmente nesse tema? Ele vai partir das condições pelas quais o nosso conhecimento acontece, o nosso conhecimento é efetivado. Ele vai fazer um exame crítico da nossa razão. A sua obra principal é chamada Crítica da Razão Pura. Um texto extremamente complexo, mas que nesse livro ele vai de fato se perguntar como que é o ser humano, quais são as condições que o ser humano tem que permitem que o conhecimento aconteça. Vamos tentar analisar a razão do modo mais puro possível. É isso aqui o interesse do Kant nesse livro, na Crítica da Razão Pura. E olha só, ele vai chegar à conclusão de que o racionalismo e o empirismo ambos possuem verdades. Professor, não sei o que isso significa. Olha, a gente tem outros vídeos que falam especificamente sobre o racionalismo, como Descartes, como Spinoza, outros vídeos que falam sobre o empirismo, como John Locke, como David Hume, mas aqui apenas a gente precisa entender aqui, vou explicar eles brevemente para vocês. O que acontece? O racionalismo era uma corrente de pensamento que dizia que o mais importante para obter conhecimento eram as condições racionais, as condições inatas do ser humano, as condições que o ser humano já nascia com elas. O ser humano não é interpretado como uma folha em branco aqui, mas interpretado como um ser que já possui em sua mente certas condições que vão ser as mais importantes para o conhecimento. Então, o racionalismo ele tem uma tendência em dizer que os sentidos eles são enganosos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, eles nos levam a um caminho enganoso. Ele vai dar uma ênfase nas questões puramente racionais, questões matemáticas e uma série de elementos que são importantes para isso. Eu recomendo que você revisite esses outros vídeos que a gente tem. Mas para fins de conceituais, inicialmente, racionalismo era essa corrente, que você tinha a ênfase nos aspectos inatos, os aspectos racionais e lógicos do ser humano. E o empirismo? O empirismo era justamente o oposto. Os filósofos empiristas eram aqueles que enfatizavam os sentidos, a sensibilidade para alcançar o conhecimento do mundo. Tanto como exemplo aqui John Locke, dizia que o ser humano era como uma folha em branco e ao longo da sua vida as experiências iam preenchendo essa folha. Isso remete o quê? Justamente a ênfase em como que a gente vai adquirindo conhecimento através das sensações, do nosso contato direto com o mundo. Perceba que essas duas correntes elas são antagônicas. Essas duas correntes elas tinham um conflito. E o que o Kant fez? Kant ele percebeu que ambas tinham uma parcela de verdade. Nenhum deles, nem o racionalismo nem o empirismo estão certos puramente, mas os dois estão certos ao seu modo. E isso a filosofia do Kant, ele tenta juntar essas duas coisas. Essa junção é chamada muitas vezes de apriorismo kantiano. A gente vai entender isso com detalhes. Mas aqui, ainda dentro dessa parte introdutória, eu lhe apresento o que o Kant chama de nova revolução copernicana. O que é a revolução copernicana? Você deve lembrar isso em história. O que Copérnico fez? Copérnico fez uma grande mudança nas formas que as pessoas, na forma que o universo era visto. Antes de Copérnico, considerava-se que o Sol estava se movendo, por exemplo, e a Terra era o centro de tudo. A Terra era o parâmetro para tudo. Agora, aí Copérnico ele percebeu o quê? Que na verdade a Terra apenas gira ao redor do Sol. Ele inverteu toda uma lógica de visão do sistema solar. E isso apresenta o que para a gente? O que o Kant tem a ver com isso? Kant ele opera uma coisa semelhante no conhecimento. Antes, conhecimento era quando a minha mente se adaptava ao objeto, quando a minha mente reproduzia fielmente o objeto que estava lá fora. Só que o Kant vai dizer, olha, conhecimento não é isso. Conhecimento é quando o objeto se adapta à minha mente. Professor, estou confuso. Calma, esses temas são um pouco complexos mesmo, mas vamos lá com cuidado. Vamos tentar pegar exemplos bem práticos para a gente entender algumas coisas. E a gente vai entender a distinção de Kant entre fenômeno e coisa em si. Imagine o seguinte. Tenta imaginar um cachorro.
Um cachorro, ele certamente tem uma visão de mundo muito diferente da nossa. Não é verdade? O cachorro, ele tem uma audição muito mais apurada, só que tem uma visão muito mais limitada. Tem, por exemplo, um olfato mais apurado. Tem características que são muito diferentes. Então você pode concordar comigo que a visão que o cachorro tem do mundo é muito, mas muito diferente da visão que nós temos, que nós seres humanos temos. Outro exemplo, tenta imaginar uma águia, uma visão muito mais poderosa que a nossa. Se explica o quê? Que a visão que a águia tem do mundo, ela é muito diferente que a que nós temos. E o que isso significa? Que o conhecimento, ele só apenas se dá de acordo com as capacidades que cada ser tem. A gente não enxerga o mundo por ele mesmo. A gente não tem como ver o mundo, as cores puras, o mundo do jeito que é mais puro possível. A gente enxerga o mundo completamente condicionado às nossas limitações, a como que os nossos sentidos são estruturados. Isso que o Kant está percebendo, isso que o Kant está querendo enfatizar. Outro exemplo prático. A gente tem ondas, por exemplo, a gente sabe que existem na realidade ondas de rádio, ondas de Wi-Fi, coisas que a gente não consegue enxergar. Se você tem regiões, por exemplo, se você estuda em física, que são as regiões do infravermelho e do ultravioleta, que os nossos olhos são incapazes de captar. Mas isso não significa que essas coisas não existam na realidade. Então significa o quê? Novamente, a ênfase do Kant em que a gente só enxerga o mundo de acordo com o nosso corpo, com as nossas limitações, com as estruturas da nossa mente. Não tem como a gente ter a visão de Deus, por exemplo, ver as coisas objetivamente, ver as coisas do jeito que elas são, do modo mais puro possível. Mas enxergamos as cores, enxergamos as formas apenas de acordo com as nossas limitações. Se os nossos sentidos fossem muito mais apurados, a forma que a gente enxergaria o mundo certamente também seria muito diferente. Isso que você precisa anotar. Então, por isso, a revolução copernicana na filosofia. Essa inversão que o Kant opera aqui, que eu preciso que você entenda, que eu preciso que você tenha clareza quanto a isso. Então, veja só, colocando aquilo que eu já expliquei, o conhecimento não é mais regulado pelos objetos. Os objetos passam a ser regulados pelas formas a priori do conhecimento. Professor, o que é a priori? Calma, vamos lá. Eu explico isso para você já já. Avançando aqui. Deixa eu pular uma parte. Então, fechando essa parte, a gente tem a ideia de que não é possível conhecer a coisa em si. Coisa em si seria o mundo objetivamente, o mundo do jeito que ele é. A gente conhece o quê? Apenas os fenômenos. Fenômeno é aquilo que nos aparece. Então fique claro isso para você. Coisa em si, nós não temos acesso. Temos acesso a fenômenos. Tudo bem? E aí a gente vai ter uma distinção de tipos de conhecimento. Pessoal, isso aqui são uma série de conceitos que vão ser apresentados para vocês. Observem com cuidado, que é muito fácil a gente se embolar nisso. Então vamos lá. Tipos de conhecimento. Primeiro, o Kant ele vai falar que existe o conhecimento empírico e o conhecimento puro. O empírico é a posteriori e o puro a priori. Beleza, claro que não. Vamos explicar isso mais claramente. O conhecimento empírico é o conhecimento dado pelos seus sentidos. Sempre quando você vê a palavra empírico, você deve lembrar dos seus sentidos, deve lembrar da experiência sensível. Tudo bem? E a posteriori significa justamente, aqui nesse sentido, depois da experiência. Então, por exemplo, é um conhecimento empírico é um conhecimento que eu preciso observar no mundo com meus sentidos. E o conhecimento puro é o conhecimento que vai ser chamado de a priori, que vai significar antes da experiência. Então vai ser aquele conhecimento que eu não preciso ir no mundo, não preciso olhar uma coisa para conhecê-la. Professor, que estranho, existe coisa assim que eu não preciso observar no mundo para conhecê-la? Existe. Vamos lá, que exemplo que o Kant dá. Ele vai falar sobre, por exemplo, uma operação racional na mente. Vão ser, por exemplo, conceitos que você não precisa conferir. Você pensa, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, que é o exemplo que o Kant utiliza.
Duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Eu não preciso ir no mundo para constatar essa afirmação, porque pelo próprio conceito de linha paralela, eu já sei que elas nunca vão se encontrar no espaço. Então esse é o ponto. É um conhecimento. E aí como é que esse conhecimento vai ser considerado? Vai ser considerado um conhecimento sempre universal e necessário, válido em todos os lugares e que não poderia ser de outra forma. Então perceba, o conhecimento puro é o conhecimento que é mais confiável, porque ele vai acontecer sempre do mesmo jeito e ele vai ser limitado ao conhecimento que eu não preciso ir no mundo, eu não preciso visitar o mundo para entendê-lo. Eu preciso apenas operacionalizar isso na minha mente. E aí o que acontece? Os tipos de juízo. Juízo vai ser afirmações que a gente vai fazer sobre o mundo, vai ser os enunciados do conhecimento. A gente vai ter dois tipos: o juízo analítico e o juízo sintético. Juízo analítico é aquele que o predicado já está contido no sujeito. Como assim? Vamos tentar imaginar alguns exemplos. Um quadrado é uma figura geométrica de 4 lados. E quando eu falo isso, eu não preciso ir no mundo conferir os quadrados, porque eu sei que no conceito de quadrado, ou seja, no sujeito quadrado, já está incluso o predicado ter 4 lados. Então, isso é o que o Kant vai chamar de juízo analítico. Pelo próprio nome, você tem uma ideia. Analítico, que faz uma análise, que elucida alguma coisa. Ok? Você não está acrescentando informações novas. Você está apenas falando de uma coisa aquilo que ela já é. Beleza, galera? Então fique atento quanto a isso. E o que é um juízo sintético? É um juízo que amplia o meu conhecimento. É um juízo que eu acrescento a uma informação nova. Por exemplo, determinado quadrado ele é azul. Olha só, essa informação, o conceito de azul não está incluso no conceito quadrado. Então eu preciso observar, eu preciso ir na experiência para conhecer isso. Então, recapitulando tudo. Tipo de conhecimento. Conhecimento a posteriori, que vai ser o empírico, que vai ser o depois da experiência. Conhecimento puro a priori, que é antes da experiência. Enquanto aos juízos, a gente vai chamar de juízo analítico, aquele que eu não acrescento informações novas, e juízo sintético, aquele que eu acrescento alguma informação nova. Perceba que a relação mais comum que se dá entre esses juízos são juízo analítico. Os juízos analíticos são a priori, normalmente, e os juízos sintéticos eles são a posteriori. Isso é o mais comum. Só que você percebeu uma coisa, olha só. O juízo que o Kant considera que é o mais acertado, o mais seguro, são os juízos puros. Aquele que eu não preciso recorrer à experiência. Não é verdade? Então, o que acontece? O juízo, só que esses juízos que eu não preciso recorrer à experiência, se a gente limita ele aos juízos analíticos, eu nunca vou acrescentar informações novas. Então, a grande pergunta do Kant é como são possíveis juízos sintéticos a priori. Grave essa frasezinha muito complicada, que é uma frase muito importante da crítica da razão pura. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Isso é uma das coisas que o Kant ele tenta fazer como um dos seus objetivos máximos ali na crítica da razão pura, pois ele tenta acrescentar, tenta buscar juízos, tenta buscar conhecimentos que sejam seguros, universalmente válidos, mas que além disso eles acrescentem informações novas, sejam sintéticos. Isso se dá na matemática, isso se dá na física e dentro do campo da ética também isso é possível, porque apenas fazem operações mentais, eu não preciso ir na experiência. Então a matemática, segundo Kant, por exemplo, é um juízo sintético a priori, porque eu acrescento informações novas sem necessariamente ir no mundo. Eu não encontro, segundo Kant, a matemática no mundo, 2 mais 2 no mundo, as operações no mundo, mas isso acontece apenas no campo das ideias. E observe, a gente vai ter valor dos juízos. Juízo analítico a priori, que vai ser universal, apenas revisando aquilo que eu já falei. Quando a gente fala um juízo analítico a priori, a gente está falando de um conhecimento universal e necessário, né? E o juízo sintético a posteriori, a gente vai ter uma validade condicionada pelo tempo e espaço. Então, observe, analítico, grave esse conceito. Analítico, não acrescenta informação nova.
a priori, antes da experiência. Anote no seu caderno isso. Analítico não acrescenta informação nova. A priori é antes da experiência. Sintético, acrescenta informação nova. Posteriori, depende, é depois da experiência, ok? E aí o que acontece? Novamente, aqui o mais correto, o mais desejado por Kant é o juízo sintético a priori. A possibilidade de um conhecimento acrescentar, de você ter um juízo que acrescente novos conhecimentos, novas informações, e que ele seja a priori, apenas mental, que não esteja condicionado, não esteja dependendo do tempo e do espaço. Tá bom, gente? Então fique claro isso daqui pra gente. E o Kant ele vai partir de uma investigação, agora retomando um outro ponto, tendo conhecido esses conceitos, o Kant ele vai partir, como a gente viu, da junção entre o racionalismo e o empirismo. Ele vai dizer, olha, todo conhecimento começa com a experiência, hipótese empirista. Mas ele também vai dizer, o ser humano não é uma folha em branco. O ser humano ele tem estruturas racionais muito importantes que permitem que o conhecimento aconteça. Hipótese racionalista. Ele junta as duas coisas falando, olha, eu só conheço, o meu conhecimento ele vai se dar de fato pela experiência, pelas coisas que o meu corpo vai absorver. Mas essas coisas vão ser adaptadas, vão ser recepcionadas pela minha estrutura mental. Que ele vai ter aqui estruturas do sentir e do conhecer. A gente vai ter aqui o tempo e o espaço, por exemplo, com formas a priori da sensibilidade, ou seja, o tempo e o espaço são coisas que existem, são formas que existem na nossa mente que permitem que a gente organize o mundo à nossa volta, e aí a gente vai ter também as estruturas, as categorias a priori do entendimento, que vão ser responsáveis por organizar o nosso conhecimento. A gente perceber, por exemplo, relações de causa e efeito, relações de necessidade, relações de semelhança, relações... Essas coisas são coisas que a gente conhece, que a gente entende, apenas por causa da estrutura mental que nós temos, apenas por causa do jeito que a nossa mente está organizada. Então perceba, revisão geral, você tem aqui o empirismo e o racionalismo sendo juntados em Kant, a ênfase aqui no sujeito como organizador de todo o conhecimento, e aqui a sua busca pelos juízos sintéticos a priori, que são aqueles que são mais precisos para o conhecimento. Tudo bem, pessoal? Esse é um resumo geral da epistemologia, da teoria do conhecimento de Kant. Como eu avisei, é um conhecimento, é uma filosofia complicada, tem bastante elementos complexos aqui envolvidos, mas tenham atenção a esses detalhes, essas chavezinhas que eu apontei para vocês, que tudo vai dar certo. Tá bom? Estou à disposição de vocês, espero de coração ter ajudado e até mais.